enquanto a Toyota aprimorava ainda mais sua tecnologia híbrida e a Tesla impulsionava o mundo inteiro rumo aos veículos elétricos, uma empresa trabalhava silenciosamente em ambas as frentes. A BYD não se concentrava apenas no futuro elétrico. Em vez de abandonar sua antiga tecnologia de motores, ela a atualizava continuamente, refinando-a e aprimorando-a ao longo do tempo. Em 2025, a BYD deu exatamente esse passo. Ela apresentou um motor boxer turboalimentado tão compacto, suave e potente que engenheiros do mundo todo estão tentando entender como isso é possível. Não se trata apenas de potência ou autonomia. Este é um desafio direto para toda a indústria de veículos elétricos, especialmente em um momento em que o mundo está abandonando os motores de combustão. Será que este motor pode mudar completamente a forma como pensamos sobre o futuro dos carros? Até então, acreditava-se que a inovação em motores de combustão interna estava praticamente esgotada. A maioria das grandes montadoras já havia apostado seu futuro em baterias e motores elétricos. Elas haviam reestruturado suas equipes de engenharia e direcionado seu foco para software e células de bateria. Foi então que a BYD, a gigante chinesa que já está à frente da Tesla em vendas globais de veículos elétricos, revelou um projeto secreto que ninguém esperava. Um motor boxer turboalimentado completamente novo, especialmente projetado para seu novo carro híbrido plug-in de alta gama. Em pouco tempo causou um grande impacto no mundo dos motores. Agora, a grande questão é que tipo de tecnologia. A BYD utilizou neste motor e como ele poderá revolucionar o mercado automotivo nos próximos anos. Para entender tudo isso em detalhes, inscreva-se no canal. Antes de entendermos o novo motor boxer turbo da BYD, vamos primeiro compreender o mercado da BYD. Porque honestamente esta empresa não está apenas construindo um motor, ela está se preparando para mudar todo o jogo. Hoje, a BYD não é mais uma empresa pequena. Há alguns anos as pessoas pensavam que isso se limitava à China, mas agora a situação mudou completamente. A BYD se tornou uma das empresas de carros elétricos e híbridos que mais crescem no mundo. Por volta de 2023 a 2024, a BYD vendeu mais de 3 milhões de veículos em todo o mundo. E o mais importante é que esse crescimento não se limita à China. A empresa está se expandindo rapidamente também em mercados internacionais. A cada ano, sua presença global aumenta. A BYD consolidou uma posição de destaque em mercados como a Europa, o Sudeste Asiático, a Austrália, o Oriente Médio e a América Latina. Fora da China, a BYD exporta centenas de milhares de veículos anualmente. Só em 2023 a empresa exportou entre 200 mil e 300 mil veículos. E esse número está crescendo ainda mais rapidamente em 2024 e 2025. Em países como Tailândia, Brasil, Índia, Alemanha e Emirados Árabes Unidos, a BYD está abrindo fábricas e concessionárias. A mensagem é clara. A BYD não é mais apenas uma marca chinesa. Ela se tornou uma verdadeira empresa global. O mais interessante é que o início da BYD foi muito simples. Em 1995, a empresa começou como fabricante de baterias. Naquela época, ninguém imaginava que um dia ela competiria com gigantes como Tesla e Toyota. Mas a BYD seguiu uma estratégia inteligente. Primeiro, a empresa se fortaleceu na produção de baterias, para depois aplicar essa mesma tecnologia em carros. Hoje, a BYD fabrica suas próprias baterias, seus próprios motores e monta seus próprios carros. Isso se chama integração vertical e se tornou seu maior trunfo. Agora, a questão é: em que tipo de veículos a BYD está se concentrando mais? A resposta simples é mercado de massa e futuro híbrido. A BYD não está focada apenas em veículos elétricos de luxo, mas sim em construir carros que uma pessoa comum possa comprar.
Sua linha de produtos inclui desde pequenos hatches a SUV sedãs e modelos de luxo. Mas o grande diferencial está na sua tecnologia híbrida plug-in PHEV. Os carros híbridos da BYD funcionam em um nível diferente. Eles não se resumem apenas à economia de combustível. Eles buscam oferecer uma experiência semelhante à de um veículo elétrico puro, com modo elétrico para curtas distâncias e motor a combustão como reserva para viagens longas. É por isso que, em países onde a infraestrutura de recarga ainda não é muito robusta, os carros híbridos da BYD estão se tornando extremamente populares. Além disso, a BYD também está muito à frente em ônibus elétricos e veículos comerciais. Em muitas cidades ao redor do mundo, os ônibus elétricos da BYD já estão em operação. Isso confere à empresa uma posição sólida, não apenas em carros de passeio, mas também no segmento de transporte público. Agora vem a concorrência. A Tesla está focada exclusivamente em veículos elétricos, enquanto a Toyota é considerada a rainha da tecnologia híbrida. Mas a BYD está optando por um caminho intermediário, combinando veículos elétricos e híbridos. E é exatamente por isso que está se tornando um problema para ambas as empresas. O que é um motor boxer? Primeiramente, o que exatamente é um motor boxer? Porque até o nome soa um pouco diferente. Em um motor normal, o que acontece? Todos os pistões se movem para cima e para baixo em linha reta. Mas em um motor boxer, a história é um pouco diferente. Aqui os pistões são posicionados um em frente ao outro, ou seja, um pistão vem da esquerda e o outro da direita. E ambos se movem ao mesmo tempo, assim como duas pessoas lutando boxe. É por isso que é chamado de motor boxer. Agora, qual é o benefício disso? A maior vantagem é o equilíbrio. Porque quando um pistão se move numa direção, o outro se move na direção oposta, o que praticamente anula as vibrações. Isso significa que o carro funciona de forma muito mais suave. O motor vibra menos e a sensação geral ao dirigir torna-se muito mais estável. É por isso que carros com motores boxer geralmente parecem mais estáveis na estrada, principalmente em altas velocidades. Em segundo lugar, seu centro de gravidade é bastante baixo. Como o motor é horizontal, ele se espalha na horizontal e não fica volumoso na vertical. Isso melhora tanto o equilíbrio quanto a dirigibilidade do carro. Ao fazer curvas ou dirigir em alta velocidade, o carro permanece mais sob controle. Você deve estar se perguntando se é tão bom porque nem todas as empresas o utilizam. Bem, aqui está o outro lado da moeda. Os motores boxer são um pouco complexos de construir. Ocupam mais espaço e a manutenção pode ser um pouco complicada. É por isso que nem todas as empresas investem nesse projeto. Mas existem algumas marcas que fizeram disso sua identidade. Como a Porsche. A Porsche usa motores boxer em seus carros esportivos porque busca suavidade, equilíbrio e desempenho em um só produto. Seus carros são conhecidos pela alta velocidade e dirigibilidade precisa. E o motor boxer se encaixa perfeitamente nisso. Até aqui você entendeu o que é um motor boxer. Mas agora, a BYD apresenta seu próprio motor boxer turbo. Este novo motor boxer turbo da BYD não se limita a repetir um conceito antigo. É uma tentativa de levá-lo a um novo patamar. Primeiramente, vamos falar sobre seu design compacto. Os motores boxer tradicionais costumam ser um pouco grandes e largos. Mas a BYD tentou torná-lo mais compacto. Pode ser facilmente integrado em carros híbridos. Isso significa mais trabalho em menos espaço. Este é o maior objetivo da engenharia automotiva moderna. Agora entra a turbocompressão. O significado simples de turbo é injetar ar extra no motor para obter mais potência. Com a entrada de mais ar e combustível, a combustão se torna mais forte e a potência aumenta. A BYD combinou um turbo com seu motor boxer, o que torna este motor bastante potente, apesar de seu tamanho compacto.
Mas não se trata apenas de potência. A suavidade também é mantida, pois o próprio Layout Boxer reduz as vibrações. E quando combinado com ajustes modernos e controle de software, a experiência de condução torna-se muito refinada. Isso significa que você obtém potência e uma condução suave em conjunto. Em motores convencionais, às vezes a potência surge repentinamente ou você sente um atraso. Isso é especialmente verdadeiro em motores turbo. Mas a BYD procurou tornar a entrega de potência linear e suave para que o condutor sinta maior controle, especialmente num sistema híbrido, onde o motor a combustão e o motor elétrico trabalham em conjunto, sendo a entrega de potência suave crucial. É por isso que este motor boxer turbo da BYD não é apenas um motor, faz parte de um sistema completo. Funcionará em conjunto com o motor elétrico, proporcionando condução elétrica para curtas distâncias e assistência do motor à combustão para longas distâncias. Estratégia de combinação híbrida e a combustão. Agora, o jogo de verdade começa aqui porque este motor não foi projetado para funcionar sozinho. O plano real da BYD é combiná-lo com um sistema híbrido plug-in, o que significa que o motor a combustão e a bateria funcionarão em conjunto. Em outras palavras, trata-se de uma configuração em que o carro tem dois corações, um motor elétrico e um motor a combustão. Para curtas distâncias, o carro funciona completamente em modo elétrico. Isso significa que no trajeto diário para o trabalho na cidade, não há consumo de combustível nenhum ruído. Apenas uma experiência puramente elétrica. Mas assim que você precisar de viagens mais longas ou de mais potência, o motor a combustão entra em ação automaticamente. Agora, aqui está a maior vantagem: a autonomia. Em um veículo totalmente elétrico, qual é a maior preocupação? E se a bateria acabar, você encontrará um posto de recarga. Esse é exatamente o problema que um sistema híbrido resolve de forma inteligente. Quando a bateria está fraca, o motor a combustão entra em ação instantaneamente. Isso significa que não há necessidade de parar, nem a preocupação de encontrar um carregador. O carro simplesmente continua funcionando. Por outro lado, o desempenho também se torna muito forte. Quando o motor a combustão e o motor elétrico trabalham juntos, suas potências se combinam. O motor elétrico proporciona torque instantâneo, o que significa que no momento em que você pressiona o acelerador, obtém uma resposta rápida. E o motor a combustão continua fornecendo potência constante, mantendo a força e a estabilidade durante longos percursos. Juntos, eles criam uma experiência que nem um carro puramente a gasolina, nem um simples veículo elétrico conseguem proporcionar plenamente. Agora imagine o quão interessante o Motor Boxer Turbo da BYD se torna nessa configuração. Um Motor Boxer já é suave e bem equilibrado, e quando combinado com um sistema híbrido, as vibrações são ainda menores. Isso significa que o carro fica mais refinado, com menos ruído e menos solavancos. Outra grande vantagem é a eficiência. Um sistema híbrido utiliza o combustível de forma muito inteligente. Na cidade, a maior parte do trabalho é feita pelo motor elétrico, o que economiza combustível. Nas rodovias, o motor a combustão desempenha seu papel onde é mais eficiente. Isso significa melhor autonomia geral e custos operacionais mais baixos. E é exatamente aqui que a BYD começa a se diferenciar de outras empresas. A Tesla está totalmente focada em veículos elétricos, onde a infraestrutura de recarga é crucial. Por outro lado, a Toyota é forte em híbridos, mas a BYD está tentando combinar ambos em um novo patamar. Mais autonomia, mais flexibilidade e menos estresse. Então, quando o mundo inteiro estiver correndo atrás dos veículos elétricos em 2025 porque a BYD apostou em um motor boxer, a resposta está escondida no novo sedã de luxo topo de linha da BYD, o Yangwang, o 7. Este não é um carro preso em ideias antigas ou tecnologia ultrapassada. Em vez disso,
É um forte exemplo de ideias novas e avançadas em mobilidade moderna. Algumas de suas variantes são totalmente elétricas, enquanto outras combinam motor a combustão e energia elétrica de uma forma raramente vista antes. Para o seu carro híbrido plug-in, os engenheiros da BYD começaram tudo do zero. E o objetivo era construir um motor leve, que ocupasse menos espaço e funcionasse de forma eficiente com um motor elétrico, mantendo-se suave, silencioso e eficiente. Os números também são impressionantes. O novo Motor Boxer Turbo de 4 cilindros tem 2 litros e produz cerca de 268 cavalos de potência, o que o coloca em pé de igualdade com motores muito maiores. E o diferencial é que este motor é ainda mais compacto do que os mais recentes motores Boxer de 4 cilindros da Porsche, considerados uma referência mundial para este design. Para alcançar esse objetivo, foram necessárias novas técnicas de engenharia, novos materiais e uma maneira completamente inovadora de pensar o design do motor. Mas o foco da BYD não se limitava apenas à potência. Em um sedã de luxo como o U7, o conforto é igualmente importante. Por isso, os engenheiros dedicaram especial atenção ao ruído e à vibração, ajustando minuciosamente tudo, desde a montagem do motor até o controle de som durante meses. O resultado final é bastante surpreendente. Este motor Boxer de 4 cilindros produz apenas 1 decibel a mais de ruído do que a versão totalmente elétrica do mesmo carro. Para quem entende o som de um motor Boxer, isso parece quase mágica. Proporciona um novo nível de suavidade e silêncio, mantendo a sensação e o caráter que só um motor de verdade pode oferecer. A BYD não escolheu um motor Boxer turbo-alimentado apenas para ter uma aparência diferente ou para evocar nostalgia. Existe uma ligação direta entre essa decisão e o design do seu sistema híbrido. Normalmente, a maioria dos carros híbridos plug-in utiliza motores em linha, ou em V, que ficam bem próximos da bateria e do motor elétrico. Mas o U7 adota uma abordagem diferente. Aqui o motor está posicionado diretamente acima dos potentes motores elétricos dianteiros. Isso economiza espaço, melhora o equilíbrio do carro e torna todo o sistema mais eficiente. Este é um exemplo perfeito de aproveitamento inteligente do espaço. Nada aqui é desperdiçado. Cada pequeno componente contribui para melhorar o desempenho ou aumentar o conforto. E seu impacto não se limita apenas à potência e à suavidade. É claramente visível também na autonomia. A BYD afirma que o híbrido plug-in 7 pode percorrer mais de 600 milhas com um único abastecimento e recarga. Numa altura em que os compradores de veículos elétricos estão constantemente preocupados com a autonomia, este número não é apenas para impressionar. Pode ser um verdadeiro fator de mudança, especialmente em locais onde a infraestrutura de carregamento ainda não está totalmente desenvolvida. Outro aspecto interessante é que este motor não aciona diretamente as rodas. Em um sistema chamado de veículo elétrico de longo alcance, ERV, o motor Boxer tem a função de gerar eletricidade para a bateria que, por sua vez, alimenta os motores. A vantagem aqui é que você obtém o torque instantâneo, a resposta rápida e a aceleração suave de um carro totalmente elétrico, ao mesmo tempo que conta com a autonomia de um tanque de gasolina para longas distâncias. Sem complicações com trocas de marcha, sem transmissões complexas, apenas uma coordenação simples e confiável entre a energia, a gasolina e a elétrica. O Yangwang. O 7 não é o único modelo importante na linha Premium da BYD, mas é provavelmente o mais ousado. Faz parte da mesma série que inclui o supercarro. O 9, conhecido por sua suspensão avançada, e o SUV, Yangwang. O 8, que surpreendeu a todos com características como flutuar na água e girar em torno do próprio eixo. Mesmo assim, o que realmente chama a atenção é este pequeno compacto e altamente inovador motor Boxer, que poderá se tornar um dos principais assuntos em discussão na indústria automotiva nos próximos anos. Engenheiros de grandes montadoras da Europa e da América estão acompanhando isso discretamente e, ao mesmo tempo, aprendendo com a experiência internamente.
Em um setor onde se começava a sentir que a era dos motores a gasolina e diesel estava quase no fim, a BYD mostrou que ainda há espaço para novas experiências, novas tecnologias e um novo tipo de híbrido que não obriga o condutor a escolher entre desempenho e autonomia. Este é um sinal claro para aqueles que acreditavam que o futuro dos carros seria decidido apenas pelo silício e pelo lítio. O lançamento do híbrido plug-in, o 7, parece marcar o início de uma nova era no design automotivo. É o tipo de movimento que pode causar alvoroço em todas as grandes salas de reuniões de Stuttgart a Detroit. Se uma empresa chinesa consegue desafiar a Porsche em engenharia e competir com a Tesla em vendas, então a verdadeira questão passa a ser quem realmente controlará o futuro da condução nos próximos tempos e o que acontecerá quando outras empresas começarem a tentar atingir um nível que antes era considerado quase impossível. Quando a tecnologia híbrida deixar de ser um compromisso, aí sim a verdadeira mudança começará. E o motor boxer turbo da BYD aponta exatamente nessa direção. Durante muito tempo, a própria palavra híbrido significou compromisso. As pessoas eram aconselhadas a escolher entre potência ou economia de combustível, entre emoção ou responsabilidade. Os carros híbridos eram considerados sensatos, mas não tinham a emoção que torna a condução algo especial. Eles eram voltados principalmente para aqueles que valorizavam a economia de combustível mais do que a emoção. A indústria também aceitou essa mentalidade e construiu milhões de carros confiáveis, porém sem graça. As ruas foram se enchendo aos poucos de veículos que pareciam todos iguais. Então, os veículos elétricos chegaram prometendo um futuro sem concessões. Mas à medida que esse futuro começou a parecer mais claro e promissor, novas tensões também começaram a surgir. Ansiedade em relação à autonomia, falta de infraestrutura de carregamento e, de certa forma, a sensação de que algo importante ainda faltava na experiência de condução. Foi nesse contexto que a BYD preparou silenciosamente sua grande jogada. O Yangwang e o 7 Turbo Boxer Hybrid surgiu como uma resposta direta a todas essas dúvidas. Este carro não se limitou apenas a um comunicado de imprensa. No momento em que chegou, causou um impacto em toda a indústria como um choque repentino. À primeira vista, tudo parece bastante simples. Um motor boxer turbo de 4 cilindros com apenas 2 litros perfeitamente instalado dentro de um grande sedã de luxo. No papel, os números podem não parecer extremamente impressionantes, mas a verdadeira história está por trás disso. Para entender o impacto total, é importante ver como esse motor funciona com o restante do sistema do carro. Os engenheiros da BYD entenderam claramente que integrar um motor aos sistemas híbridos atuais não é uma tarefa fácil. O motor, a bateria e a unidade de controle competem pelo mesmo espaço, o que torna o projeto complexo e aumenta o peso. Mas o motor boxer tem uma vantagem única. Ele é fino-largo e naturalmente equilibrado. É por isso que pode ser facilmente instalado mais abaixo no carro, criando uma base sólida para a suspensão avançada e o pesado conjunto de baterias do U7. Em vez de entrar em conflito com o sistema elétrico, ele trabalha em conjunto com ele. E é isso que torna o equilíbrio e a estabilidade do carro ainda mais robustos. Limitações dos veículos elétricos, onde a BYD identificou o problema. Sei que a questão principal começa aqui. Embora os veículos elétricos possam parecer uma tecnologia futurista, a realidade é bem diferente. E foi exatamente essa lacuna que a BYD identificou inicialmente. O maior problema dos veículos elétricos é o tempo de carregamento. O que acontece com um carro a gasolina? Em 5 minutos o tanque está cheio e você já pode partir. Mas em um veículo elétrico isso pode levar de 30 minutos a 1 hora. E se você não encontrar um carregador rápido, pode demorar ainda mais. Agora imagine que você está em uma rodovia e com pressa. Essa espera se transforma em frustração. A segunda grande tensão é a ansiedade em relação à autonomia.
Aquele pensamento constante na sua cabeça: e se a bateria acabar? Será que vou encontrar um carregador por perto, principalmente em países onde a rede de carregamento ainda não é tão robusta? Em regiões como a Índia, o Sudeste Asiático e a África, esse problema é ainda mais real. E a terceira questão é a infraestrutura. Para que os veículos elétricos funcionem adequadamente, é necessário um ecossistema de carregamento completo, carregadores rápidos, um suporte robusto da rede elétrica e uma rede de manutenção. Mas em muitas partes do mundo, isso ainda está em fase de desenvolvimento. Isso significa que, tecnicamente, os veículos elétricos são o futuro, mas ainda não são totalmente viáveis em todos os lugares. E foi aí que a BYD fez uma jogada inteligente. Ela pensou: até que a infraestrutura se torne perfeita, por que não criar uma solução que ofereça os benefícios dos dois mundos? É aí que entra a estratégia de motor híbrido e atualizado. A BYD concentrou-se em carros híbridos plug-in, onde tanto a bateria quanto o motor estão presentes. Você pode percorrer curtas distâncias no modo elétrico de forma completamente silenciosa e sem consumo de combustível. Mas, no momento em que precisar viajar longas distâncias ou enfrentar uma emergência, o motor a combustão entra em ação instantaneamente. Veja bem, isso significa que você não precisa se preocupar com a autonomia nem com a recarga. Agora, vamos falar sobre custo, porque este é o verdadeiro fator decisivo. Em um veículo totalmente elétrico, a parte mais cara é a bateria. Uma bateria maior significa um custo maior. É por isso que os carros elétricos costumam ser caros. Mas em um híbrido, a bateria é menor porque o motor a combustão já funciona como reserva. Isso reduz o custo total. Agora pense no impacto nos países em desenvolvimento. Lá, as pessoas se concentram em coisas práticas, autonomia, custo e manutenção. Se elas conseguirem um carro que ofereça uma autonomia semelhante à de um veículo elétrico que também tenha um motor a gasolina como opção e que ainda caiba no orçamento, obviamente, elas optarão por essa alternativa. É por isso que os carros híbridos da BYD estão se tornando populares tão rapidamente em muitos países. Eles estão mirando nos mercados onde os veículos elétricos ainda não estão totalmente prontos, mas onde as pessoas ainda querem fazer um upgrade. E aqui, entre a Tesla e a Toyota, a BYD está criando um caminho diferente. A Tesla fala em um futuro totalmente elétrico. A Toyota já é forte em híbridos, mas a BYD está combinando ambos para oferecer uma solução mais prática. Alemanha, Japão e Estados Unidos. Reação silenciosa. Agora vamos falar sobre o impacto disso no mercado global. Porque essa iniciativa da BYD não é apenas uma estratégia de uma única empresa. Ela tem o potencial de abalar toda a indústria automobilística. Até então, a narrativa global era clara: o futuro significava veículos elétricos. A Tesla havia se tornado o rosto dessa corrida e quase todas as grandes montadoras estavam seguindo na mesma direção. Mas no momento em que a BYD começou a investir fortemente em híbridos e motores avançados, o cenário começou a mudar. O primeiro impacto foi na percepção. Antes, os carros chineses eram frequentemente vistos como produtos baratos ou cópias. Mas agora, a situação está se invertendo. Mas marcas como a BYD estão trazendo inovação de verdade, tecnologia de baterias, sistemas híbridos e agora coisas como o motor Boxer Turbo. Isso enviou uma mensagem forte globalmente de que a China não é mais apenas um centro de manufatura, mas está se tornando também um centro de inovação. O segundo grande impacto é na concorrência. Empresas europeias, especialmente marcas alemãs, estão agora estudando discretamente a tecnologia da BYD. Elas podem não dizer isso abertamente, mas internamente testes, comparações e análises estão sendo realizados. As empresas japonesas que já confiavam nos híbridos agora veem que a BYD está levando esse conceito ainda mais longe.
E nos Estados Unidos também. Os engenheiros estão tentando entender como a BYD está crescendo tão rapidamente. O terceiro impacto é na guerra de preços. O maior trunfo da BYD é oferecer mais valor a um custo menor. Como fabrica suas próprias baterias, produz seus próprios componentes e controla toda a sua cadeia de suprimentos. Consegue vender carros a preços mais baixos. Quando uma empresa entra no mercado global com preços agressivos, ela pressiona as outras a ajustarem também os seus preços. Isso resulta em mais opções e melhores ofertas para os consumidores. Mas para as empresas torna-se um desafio manter as margens de lucro, especialmente para as montadoras tradicionais, cujas estruturas de custos já são elevadas. Atualmente, o impacto mais interessante se dá na estratégia de veículos elétricos. A Tesla depende totalmente de veículos elétricos. Se o mercado se inclinar mesmo que ligeiramente para os híbridos, isso pode ser um sinal de alerta para a Tesla, pois empresas como a BYD oferecem aos clientes uma opção intermediária, nem totalmente elétrica, nem totalmente a gasolina. Para a Toyota, a situação é complexa. Por um lado, a BYD está validando seu conceito híbrido, mas por outro, está impulsionando a mesma ideia de uma forma mais moderna e agressiva. O quarto grande impacto será sentido nos mercados em desenvolvimento. Em regiões como a Ásia, a África e a América Latina, a adoção de veículos elétricos ainda é lenta, principalmente devido a problemas de infraestrutura. Mas os carros híbridos se encaixam perfeitamente nesses mercados. A BYD está entrando nesses mercados rapidamente e, se construir uma presença forte, poderá alcançar o domínio a longo prazo. E este é o ponto mais importante, a vantagem inicial. A empresa que conquistar a confiança dos mercados em desenvolvimento hoje se tornará a líder amanhã. A BYD está fazendo exatamente isso, expandindo gradualmente sua presença em todas as regiões. A BYD não está apenas vendendo carros, está tentando mudar a direção da indústria automobilística global. Isso levanta uma nova questão. O futuro é apenas de veículos elétricos ou uma combinação de híbridos e motores? A combustão é mais viável. Portanto, o impacto no mercado global não se limita aos números de vendas. Trata-se de mudar a mentalidade. E agora, a grande questão é: outras empresas adotarão a abordagem da BYD ou continuarão com suas estratégias antigas? Porque se o rumor do mercado mudar, o equilíbrio de todo o setor também pode mudar. Se você quiser assistir a mais vídeos impactantes como este, inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para receber as últimas atualizações em primeira mão. Não perca!